Bom dia, rapaziada. Quanto tempo? Pois é, tô aqui arrumando o PNR para ir embora. Fui transferido para outra cidade, para outro estado. Então tô devolvendo aquela casa que é do exército, né? E eu entrei, não era nem para falar sobre isso, é só para explicar o porquê que eu tô fazendo segurando o celular na mão, o vídeo, por que tanto tempo sem vídeo. Então vai estar meio tremido, não vai ter edição, o fundo é uma parede branca, que é a parede branca do PNR, porque na casa aqui não tem mais nada. O assunto é sobre outro, você já deve ter visto no título. Eu entrei numa pequena discussão, coisa rolha de internet, onde falavam sobre, na Rússia, um cara, um policial, alguém do exército, alguma coisa assim, no meio de um evento, todo mundo ficou de pé pro hino nacional da Rússia, e um cara tava mexendo no celular. Então o pessoal começou a mandar ele ficar em pé, ele não ficou, cagou, continuou mexendo no celular, e de repente chega um policial lá e puxa ele pela gola, obrigando ele a ficar em pé durante o hino nacional. E daí entrou muito na discussão do respeito aos símbolos nacionais, ao hino, ao patriotismo e tudo mais. E daí uma pessoa falou o seguinte: a geração Z nem sabe o que é patriotismo. E eu falei o seguinte: culpa das gerações anteriores. E algumas pessoas não entenderam, porque a gente tem muito isso, né? Achar que a geração Z ela é uma geração horrorosa, que ela é uma geração que não quer trabalhar, não quer nada, e na verdade eu tenho visto ao contrário. A culpa da geração Z, a parte ruim da geração Z, a culpa disso é das gerações anteriores, não é da própria geração Z. Para pensar. Se você acha que a geração Z não tem patriotismo, não faz culto aos símbolos nacionais, de quem é a culpa? Eu sou do segundo ano da geração Z, sou de 1998. Dizem que a geração Z começa em 97. E não é para me defender, não, até porque eu tô falando de toda uma geração. Não há exceções em todas as gerações. Não é algo amplo para todo mundo, único, absoluto, não é. Mas se você não tem um culto aos símbolos nacionais, por exemplo, na minha escola, ninguém ficava em sentido, na posição de sentido, com a mão no peito, para ouvir o hino nacional, porque nem tinha o hino nacional. Para não dizer que não tinha, o governo de Santa Catarina, nos livros dos colégios públicos, tinha lá no final o hino nacional brasileiro. Mas pergunta se alguém lia, se alguém cantava, se tinha aquele momento onde você colocava a bandeira lá no mastro e todo mundo ficava em posição de respeito. Isso não existia. Até eu ir no finalzinho, lá no ensino médio, para um colégio particular, e daí esse colégio particular, um colégio evangélico e tudo mais, fazia a formatura, o que no exército a gente chama de formatura. Eles faziam toda manhã, botavam todos os alunos e lá davam-se os avisos da semana, do dia, faziam uma oração antes de começar a aula e até tocavam o hino nacional. Então Mas, ou seja, o problema da geração Z não cultuar os símbolos nacionais, e eu já vou chegar no ponto porque eu discordo dessa afirmação, o problema da geração Z não cultuar os símbolos nacionais foi culpa das gerações anteriores. Depois que o regime militar deixa o governo, deixa o poder, não tem mais hino nacional nas escolas, nas faculdades. Não existe mais o rito, igual meu pai falava, que ele chegava na escola quando era criança e colocava a bandeira lá no mastro. Não existe mais isso. Então, de quem é a culpa? É mesmo da geração Z, que era apenas criança nessa época? Claro que não. Foi a geração anterior, as duas gerações anteriores que largaram de mão. Vocês não fizeram isso acontecer. Vocês votaram em pessoas que aplicaram políticas públicas onde nos colégios não existe mais o culto aos símbolos nacionais. Não existe mais o que se fala sobre amor à pátria. E não tem nada a ver com direita e esquerda, tá? Na verdade, isso tem sim um quê político, de que por estarmos saindo do regime militar se procurou romper com aqueles costumes anteriores, né? Então se rompe muito com esses negócios que viraram muito militarizados e na verdade não deveria ser algo patriótico de toda a pátria, de todas as pessoas, e se tornou algo muito dos militares só. Não, isso é coisa de militar só. E como os novos governos são contra o regime militar, se rompeu com tudo. Então não se usa mais o verde e o amarelo, se usa o vermelho, se usa o azul, se usa o, sei lá,
Aí vem um outro movimento político e adota o verde e o amarelo e puxa isso, daí vira, agora é dele, agora é do Bolsonaro. Pô, pelo amor de Deus, rapaziada. Que absurdo. E não é uma crítica a nenhum dos dois lados, tá? Eu tô falando só que se perdeu os valores patrióticos, o culto aos símbolos nacionais, o culto à bandeira. Ninguém conhece o hino à bandeira, mal sabem ler o hino nacional, nem sabem o hino nacional brasileiro. Só que a culpa disso é das gerações anteriores. A geração Z, na verdade, e agora eu vou entrar no ponto da geração Z, depois que cresceu, vem fazendo o sentido contrário. Toda geração, ela tenta mudar aquilo que a geração anterior fez. Então, a geração anterior, ela procurou romper com o regime militar, procurou romper com esses valores. Então, tem todo um movimento, uma contracultura. E hoje a geração Z, na verdade, se você pegar o movimento como um todo, por mais que a gente diga que não, esse pessoal não quer trabalhar, esse pessoal não quer isso, não quer aquilo, mas quando se fala em política, é um pessoal um pouco diferente. Tenta se romper com aquilo que as gerações anteriores fizeram. Hoje eu vejo muito mais gente patriótica, muito mais gente falando em símbolos nacionais e não necessariamente sobre esquerda e direita. Não tem nada a ver com Bolsonaro e Lula, tem nada a ver com esquerda e direita, tem nada a ver com política. Muito mais gente querendo resgatar esses valores, muito mais gente querendo resgatar o valor de família monogâmica, aqueles valores anteriores lá do passado, porque acredita que a geração anterior acabou com isso. Então hoje tem esse movimento, existe esse movimento dentro da geração Z, existe esse movimento, mas porque está indo contra aquilo que as gerações anteriores aplicaram na época em que eles eram crianças. É muito simples isso de entender, até porque a geração anterior também tentou romper com a outra geração e assim vai. E a próxima vai tentar romper com a geração Z para fazer novas coisas, trazer novas ideias, enfim. Então, vai olhar os erros e tentar consertar, né? E daí a gente fica naquele espiral que é uma evolução, ele continua indo, mas ele vive dando voltas também. Ele dá voltas, mas evolui devagar. E assim é a história da humanidade desde que o mundo é mundo. Então, senhores, fica essa reflexão, será mesmo que a geração Z ela não cultua os valores e a culpa é dela? Ou será que a culpa de tudo que atribuem à geração Z é da geração anterior? Será que a geração Z é ruim de trabalhar? Ou foi a geração anterior que, não, só estuda, aprende os teus direitos, saiba quais são os direitos trabalhistas, saiba quais são isso, que é aquilo outro. Aí quando chega na vida real que eles vão trabalhar, só estudava a manhã inteira, à tarde e à noite era dever de casa, assistir televisão, aí daqui a pouco vai para o mundo real para trabalhar, não quer trabalhar mais do que 6 dias, não quer trabalhar de segunda a sábado, é um absurdo trabalhar de segunda a sábado, é um absurdo você querer que ele trabalhe até 10 da noite, mas por quê? Quem criou esse cara? Quem montou a mentalidade desse cara? E daí, depois de velho, começa a entender, começa a pegar outras filosofias, e dentro dessas filosofias, ele vai começar a ver, não, tem que trabalhar pra caralho, é isso aí mesmo, porque ele tenta romper com a geração anterior, com tudo aquilo que a geração anterior trabalhou na mente dele, seja nas faculdades, nas escolas, no seio familiar, que é a parte mais importante, tá bom? Fica a reflexão, diz aí nos comentários o que você acha. Você acha que a geração Z ela é ruim, ela é boa, ela tende a melhorar, ela tende a piorar, e de quem é a culpa? É dela mesmo? É da geração anterior que ensinou ela? O que você acha? Você concorda comigo, discorda de mim? Fala aí, vamos debater, rapaziada, vamos trazer um pouco de debate para esse tema. Vou começar a trazer uns vídeos mais assim. Tá bom? Um grande abraço, não se esquece, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo e se inscreva no canal. Um grande abraço, até mais.